Imagina estar limpando a casa do seu chefe militar e do nada ele soltar: "Vou tomar banho, você vem comigo, querida." A Maria de Fátima só queria limpar a casa, mas acabou na maior confusão da vida dela. O som da chuva de outono batendo furiosamente contra as amplas janelas de vidro do apartamento era a única coisa que quebrava o silêncio denso e absolutamente sufocante que se instalou no quarto principal. Maria de Fátima congelou no meio do movimento, com um travesseiro de plumas pairando no ar, a respiração presa na garganta e os olhos castanhos arregalados em choque. A poucos passos de distância, parado na soleira da porta do banheiro, com a postura de uma estátua esculpida em granito e o olhar perdido em um passado que ela desconhecia, o homem que a pagava para limpar aquele apartamento acabara de proferir o absurdo: "Vou tomar banho. Você vem comigo, querida?" O pânico interno de Fátima disparou como um alarme de incêndio. Aos 40 anos, viúva e lutando diariamente com baldes, produtos de limpeza e longas jornadas para garantir que a filha adolescente não abandonasse os estudos, a última coisa que ela esperava enfrentar era uma proposta indecorosa de seu patrão. José Alencar era um homem imponente de 45 anos, um ex-operacional de missões de altíssimo risco que vivia cercado por regras estritas, silêncio absoluto e embalagens vazias de comida de aplicativo. Ele sempre foi distante, fechado. Aquele convite descabido deveria ser o estopim para ela jogar o travesseiro no chão, pegar sua bolsa e desaparecer daquela casa para sempre, carregando consigo o peso da humilhação de ser tratada como algo descartável. No entanto, quando ela virou o pescoço, pronta para disparar a sua demissão verbal, o que encontrou no rosto dele não foi a malícia de um predador ou a arrogância de um homem poderoso. O que ela viu foi a rachadura profunda de uma alma em ruínas. Aquele não era um assédio, era o eco de um fantasma. E o que Fátima não imaginava era que, ao decidir não fugir daquele deslize, ela acabaria destrancando as portas da própria vida para uma tempestade muito mais perigosa do que a que caía lá fora, tornando-se a obsessão silenciosa de um homem que havia esquecido como viver. Acomode-se e aumente o volume, porque a história de hoje vai provar que as maiores batalhas não acontecem nos campos abertos, mas dentro das paredes de um lar vazio. No implacável xadrez da vida, carregar cicatrizes invisíveis é como caminhar por um campo minado, um passo em falso na memória, e você é arremessado de volta aos seus piores pesadelos. Assim como um comandante treinado sabe ler o terreno inimigo, corações feridos sabem reconhecer a dor nos olhos de quem também já perdeu muito. O travesseiro finalmente escorregou das mãos de Maria de Fátima, caindo sobre o lençol perfeitamente esticado. O leve impacto do tecido pareceu quebrar o transe em que José Alencar se encontrava. O homem imponente piscou, os ombros largos contraindo-se sob a camisa escura de algodão. A neblina do passado que o havia transportado para os dias em que a ex-mulher entrava no chuveiro com ele, apenas para fazer a sua barba antes de abandoná-lo no seu momento mais sombrio, dissipou-se. Ele focou o olhar na mulher parada no meio do seu quarto, segurando um espanador como se fosse uma arma de defesa pessoal. Um tom de vermelho escuro subiu pela nuca do ex-soldado, uma raridade absoluta para alguém treinado para não demonstrar emoção alguma diante do perigo extremo. Fátima. A voz dele saiu baixa, rouca e densa, preenchendo o quarto com uma vibração que arrepiou a pele dos braços dela. Me perdoe. Eu não. Isso foi um lapso, um reflexo condicionado de um hábito muito antigo. Eu jamais teria a intenção de desrespeitá-la. Fátima apertou o cabo do espanador.
O instinto de sobrevivência dela dizia para manter distância, mas a sensibilidade de quem também já havia sido quebrada pela vida a fez enxergar através da postura rígida dele. Quando ficava nervosa, o filtro que separava os seus pensamentos da sua boca simplesmente evaporava. "Bem, Sr. José", ela começou, a voz ligeiramente mais aguda que o normal, gesticulando com a mão livre. "Eu espero sinceramente que seja um lapso. Porque se o senhor acha que o pacote da faxina inclui entrar no box do banheiro em uma tarde congelante para esfregar as suas costas, o senhor vai precisar rever o meu contrato de prestação de serviços com o sindicato." José parou. O maxilar travado relaxou milimetricamente. Ele esperava gritos, esperava que ela fugisse, ofendida, ou que exigisse uma compensação absurda. Mas a resposta afiada e levemente caótica de Fátima o pegou completamente desprevenido. O canto dos lábios dele tremeu, lutando contra algo que ele não experimentava há anos, a vontade de sorrir. "Entendido, Fátima", ele murmurou, a voz perigosamente calma e aveludada, cruzando os braços grossos sobre o peito. "Contrato revisado. Não haverá exigências fora do escopo da limpeza. Peço desculpas novamente pelo inconveniente." Fátima engoliu em seco, sentindo o ambiente encolher. Fátima engoliu em seco. A forma como ele a olhava, sem piscar, com aqueles olhos azuis e intensos, era intimidadora. Ela deveria ter dado as costas ali mesmo, mas afrouxou o aperto no cabo do espanador. "O senhor está bem, Sr. José?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se frear. O ex-soldado sustentou o olhar dela. Não havia pena na postura dele, nem qualquer traço de vitimização. "Estou tentando ficar, Fátima." A resposta veio firme, direta e sem fraqueza. Apenas a frieza de um homem recalculando a própria rota. Ela assentiu, compreendendo instintivamente aquela dureza. A chuva lá fora esfriou o apartamento todo. "Eu ia passar um café fresco agora. O senhor aceita uma xícara?" José olhou para ela por um longo segundo, como se avaliasse o terreno, e então descruzou os braços. "Aceito. Preto, sem açúcar, por favor." Minutos depois, os dois estavam na cozinha. O aroma forte do café recém-coado quebrou um pouco o gelo do ambiente. Encostado no balcão, com a postura impecável de sempre, José segurou a xícara fumegante. "A propósito, a sua reação lá no quarto foi um tanto surpreendente", ele comentou, a voz grave e observadora. "Para ser sincero, eu esperava um tapa na cara, não um café, que, por sinal, está muito bom." Fátima deu um sorriso brando, secando as mãos no avental florido. "Eu reconheço a dor quando bato o olho nela, Sr. José." Ela respondeu com uma calma reconfortante. "Perdi meu marido para um câncer há 2 anos. Sei bem como é. Quando alguém está sofrendo muito, a pessoa simplesmente entra no automático. O corpo fala e age por reflexo, mas a cabeça está presa em outro lugar, em alguma outra lembrança." José ouviu em silêncio absoluto, prestando uma atenção quase militar a cada palavra que saía da boca dela. Foi ali que ele se permitiu falar pouco, mas o suficiente. Mencionou como o silêncio daquele apartamento às vezes era mais ensurdecedor do que o caos das missões que costumava liderar, e que a transição para a vida civil exigia reaprender velhos hábitos que, infelizmente, o traíam de vez em quando. Tudo foi dito com um tom controlado, a voz de alguém que passa um relatório tático, sem jamais parecer fraco. Em troca, Fátima falou um pouco de si. Sem grandes dramas, contou sobre a correria da sua rotina, o barulho constante e vivo da sua casa e o orgulho que tinha de ver a filha adolescente se dedicando aos estudos. José ouviu em silêncio absoluto, prestando uma atenção quase militar a cada palavra que saía da boca dela. Quando o líquido escuro chegou ao fim, ele pousou a xícara na pia com movimentos precisos. "Bom, é melhor eu tomar o meu banho agora."
Ele disse, a voz retomando o tom aveludado e formal. Ele a olhou nos olhos mais uma vez. Obrigado pelo café, Fátima, e me desculpe mais uma vez. De nada, Sr. José. O banheiro pode esperar, vou... limpar a sala de estar, ela murmurou, desviando do olhar magnético dele e passando apressada pelo corredor. O que Fátima acreditou ser o fim de uma situação constrangedora era, na verdade, o início de um cerco cuidadosamente planejado. 5 dias se passaram desde o incidente do banheiro. Era terça-feira, o dia em que ela chegava ao apartamento antes mesmo que o sol iluminasse a cidade por completo. Fátima sempre saía de casa com pressa, pulando o café da manhã para não se atrasar e garantir que as contas e a mensalidade do curso da filha estivessem sempre em dia. Ao abrir a pesada porta de madeira do apartamento com a cópia da chave que possuía, Fátima parou abruptamente no hall de entrada. O cheiro de café fresco e pão recém-assado inundava o ambiente, um contraste brutal com o cheiro habitual de produtos de limpeza e ar-condicionado. Ela caminhou na ponta dos pés até a cozinha. A cena que encontrou a deixou paralisada. A mesa da ilha central, geralmente coberta por papéis indecifráveis ou vazia, estava meticulosamente arrumada. 2 lugares, pratos alinhados com precisão matemática, uma variedade absurda de frios, frutas picadas e pães dispostos de forma estratégica. E encostado na bancada, vestindo uma calça de moletom escura e uma camiseta que abraçava cada músculo tenso de seu peito, estava José Alencar. Ele não se moveu, apenas a observou entrar com aquele olhar silencioso e avaliador de quem domina completamente o território. Senhor José, o que é isso? Espera visita a essa hora da manhã? Ela perguntou, apertando a alça da bolsa contra o corpo, sentindo-se subitamente muito fora de lugar. Não espero visita, Fátima. Eu espero você. Ele respondeu de forma direta, a voz baixa reverberando na cozinha silenciosa. Ele descruzou os braços e puxou uma das banquetas. Sente-se. Me sentar? Senhor, eu sou paga por hora. Se eu sentar para tomar café, o pó dos seus móveis vai começar a formar um sindicato autônomo na estante da sala. Sente-se, Fátima. Ele repetiu. Não foi um pedido, foi uma constatação de um fato que ele já havia decidido que aconteceria. Mas não havia agressividade no tom dele. Havia uma teimosia cuidadosa. Eu sei que você sai de casa de madrugada e não come nada antes de chegar aqui. O seu estômago fez um barulho que quase ativou os meus sensores de segurança na semana passada. Considere isso uma manutenção de equipamento. Fátima sentiu o rosto queimar de vergonha. A audácia do homem a desarmava. Sem alternativas viáveis contra aquele olhar firme, ela deixou a bolsa no canto e sentou-se na banqueta, rígida como uma tábua. José sentou-se à frente dela, servindo o café com movimentos controlados. O silêncio reinou por alguns minutos, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras. A proximidade forçada fazia o coração de Fátima acelerar sem nenhuma razão lógica. Essa manteiga está um pouco dura para passar no pão, ela murmurou, apenas para preencher o vazio tenso. Deixe-me pegar outra coisa na sua geladeira, só um momento. Antes que ele pudesse impedir, Fátima levantou-se e abriu a enorme geladeira de aço escovado de 2 portas. O que se revelou ali dentro foi um espetáculo de abandono nutricional. O pânico interior de Fátima cedeu espaço a uma indignação maternal e hilária. A geladeira do homem imponente parecia um cemitério de escolhas ruins. Havia dezenas de potes empilhados de forma caótica, caixas de papelão de comida de aplicativo intocadas, laticínios que haviam mudado de cor e um pote de mostarda que parecia estar ali desde a virada do milênio. O filtro de Fátima evaporou completamente. Senhor José Alencar!
ela exclamou, virando-se com as mãos nos quadris, os olhos fuzilando o ex-soldado que, por um instante, pareceu encolher na banqueta. O que é esse desastre biológico na sua geladeira? O senhor sobrevive a missões secretas, operações de alto risco e ao clima implacável para ser derrotado por um iogurte vencido no seu próprio território? Ele piscou, processando o ataque frontal. Ninguém falava com ele daquela maneira. Seus ex-subordinados tremeriam diante da simples ideia de questionar a organização dele. É apenas praticidade. Eu não cozinho. Eu peço a comida. Ele tentou se defender, a voz grave falhando levemente diante da fúria da faxineira. Praticidade? Isso aqui é um atentado à saúde pública. Se a vigilância sanitária entrar neste apartamento, o senhor vai ser preso por estocar armas químicas. Olhe para este queijo. Ele está criando um ecossistema próprio. José passou a mão pelo rosto, escondendo o sorriso que mais uma vez ameaçava rasgar a sua expressão dura. A ousadia daquela mulher era inebriante. Ela não tinha medo dele. Ela o tratava como um homem normal, não como uma lenda quebrada. Sim? Sim, minha comandante. Sim, senhora comandante, ele murmurou, batendo continência de forma sutil, a voz carregada de uma ironia charmosa e de uma submissão secreta que arrepiou Fátima da cabeça aos pés. Ela parou, os lábios entreabertos, a respiração falhando. O impacto daquelas 3 palavras, ditas com aquele tom aveludado e submisso, foi quase físico. Fátima sentiu o estômago dar um salto mortal, mas engoliu em seco, tentando manter a pose de indignação. O que nenhum dos dois verbalizou naquele instante foi que a dinâmica de poder daquela casa havia acabado de mudar permanentemente. O ex-soldado implacável havia acabado de entregar as chaves de suas defesas para a mulher que limpava a sua poeira. E ele não parecia ter a menor intenção de pegá-las de volta. As semanas seguintes transformaram o apartamento em um campo de treinamento peculiar. Inconformada com a dieta de risco dele, Fátima exigiu que eles esvaziassem a geladeira. A partir daquele dia, ela determinou que uma parte de suas horas ali seria dedicada a ensiná-lo o básico da sobrevivência culinária. Era uma quinta-feira à tarde. A cozinha cheirava a alho refogado e cebola. Fátima estava posicionada ao lado dele, perto o suficiente para sentir o calor que emanava do corpo robusto de José. Ele estava tenso, segurando uma faca de chefe, como se fosse neutralizar uma ameaça iminente. Relaxe os ombros, senhor José. O tomate não é o inimigo. O senhor não precisa fatiá-lo como se estivesse interrogando o vegetal. Ela instruiu, tentando não reparar em como os músculos do antebraço dele se moviam com a ação. A técnica exige precisão, Fátima. Eu prefiro garantir que o corte seja limpo, ele rebateu, sem desviar os olhos da tábua de cortar, a voz perigosamente baixa. É um tomate! Ela riu, o som preenchendo a cozinha e fazendo José fechar os olhos por uma fração de segundo, absorvendo o som como se fosse uma melodia rara. O problema de concentrar a atenção em outra coisa que não seja o perigo imediato é que acidentes acontecem. Num movimento ligeiramente mais agressivo, a lâmina afiada da faca escorregou da casca lisa do tomate e acertou a base do dedo indicador de José. Ele não emitiu um único som. Não recuou. O rosto de granito permaneceu estático. Um homem que possuía cicatrizes pelo corpo inteiro não se intimidaria com um arranhão de cozinha. Mas Fátima engasgou. O pânico de vê-lo sangrar apagou qualquer limite profissional que ainda restasse entre eles. Meu Deus! Ela exclamou, largando o pano de prato e instintivamente agarrando a mão enorme dele com as suas duas. O contraste das mãos calejadas, largas e pesadas dele contra os dedos macios e ágeis de Fátima foi um choque de realidade para ambos. José paralisou. Ele poderia ter puxado a mão de volta, ele poderia ter dito que não era nada.
Mas o instinto de permitir ser cuidado, um instinto que estava enterrado sob anos de abandono e decepção, o venceu. Ele deixou que ela o segurasse. Não foi nada, Fátima. O corte foi superficial. Ele sussurrou, mas a voz saiu mais rouca do que o normal, os olhos descendo para o rosto dela, analisando a proximidade absurda entre eles. Não seja teimoso. Pode infeccionar. Ela retrucou nervosa, analisando o pequeno corte. E então, movida pelo instinto maternal e pela falta absoluta de pensamento racional diante do nervosismo, Fátima ergueu a mão machucada do homem implacável até a altura de seu próprio rosto e soprou suavemente sobre o pequeno machucado, exatamente como fazia quando a sua filha Sofia era criança. O ar quente dos lábios dela batendo contra a pele dele foi como um curto-circuito no sistema nervoso do ex-soldado. José parou de respirar. O silêncio na cozinha tornou-se tão espesso que poderia ser cortado com a faca que ele deixara sobre a tábua. A respiração acelerada de Fátima. O peito dele subindo e descendo com intensidade. Ele olhou para baixo, fixando-se nos lábios dela, que estavam perigosamente próximos da sua mão. Toda a frieza militar derreteu naquele exato segundo. A proximidade era intoxicante. José inclinou o rosto para baixo lentamente, como se estivesse atraído por uma força gravitacional impossível de resistir. Ele estava prestes a quebrar todas as regras de conduta. Ele ia beijá-la. Ele precisava beijá-la ali mesmo. Fátima percebeu o movimento. O olhar predatório, a respiração presa, a distância encurtando. O coração dela bateu tão rápido que ameaçou rasgar o seu peito. Uma mistura de desejo e terror absoluto. No milissegundo, antes que os lábios se tocassem, o senso de autopreservação dela ativou a alavanca de emergência. Ela soltou a mão dele em um sobressalto, deu um passo para trás e bateu a base das costas contra a bancada fria, disfarçando o pânico avassalador com um sorriso nervoso e impecavelmente elegante. É melhor eu voltar ao trabalho na sala. O senhor vai sobreviver ao ataque do tomate. Ela cortou o clima com uma classe afiada, enxugando as mãos no avental. José permaneceu no mesmo lugar, a mão ainda pairando no ar por um segundo, antes de fechá-la em punho. A frustração no olhar dele era evidente, misturada a um fascínio profundo pela forma como ela havia fugido sem perder a compostura. Ele abaixou o braço, encostando-se na pia, e a observou caminhar apressada em direção ao corredor. Sim, senhora comandante. Ele disse, a voz baixa, letal, carregando o peso de uma promessa que a fez tropeçar levemente no próprio pé antes de sumir da visão dele. Pare de me chamar assim. A voz dela ecoou da sala trêmula. O que José não podia ver era que do outro lado da parede, Fátima estava com as duas mãos no rosto quente, o coração disparado e um sorriso bobo que ela não conseguia apagar. E o que Fátima não sabia era que um ex-operacional de missões não desiste de um objetivo quando uma porta é fechada. Ele apenas recalcula a rota e se prepara para invadir. 2 meses. 80 dias. Esse foi o tempo exato que o ex-soldado de operações especiais, treinado para não ceder um único milímetro de seu território sob fogo cruzado, levou para render completamente as chaves de sua fortaleza pessoal a uma faxineira de 40 anos. A dinâmica entre José Alencar e Maria de Fátima havia se transformado em uma dança silenciosa e carregada de uma tensão palpável. O apartamento, antes um mausoléu de regras militares e isolamento gelado, agora cheirava a produtos de limpeza cítricos e bolo quente. Fátima havia recebido uma cópia da chave permanentemente, sob a desculpa esfarrapada de José de que a logística da portaria era ineficiente. A verdade, que nenhum dos dois admitia em voz alta, era que ele desejava que ela tivesse livre acesso à vida dele.
O flerte era um jogo de olhares prolongados, toques acidentais nas xícaras de café e uma obediência irônica da parte dele sempre que ela dava ordens na cozinha. Ele era o comandante implacável para o resto do mundo, mas dentro daquelas 4 paredes, José abaixava a cabeça com um sorriso de canto submisso e dizia: "Sim, senhora comandante", a cada ordem que ela dava. Mas a regra mais cruel sobre baixar a guarda em um campo de batalha emocional é que o inimigo sempre escolhe atacar exatamente no momento em que você se sente seguro. E para Fátima, o impacto daquele ataque destruiria a recém-construída bolha de conforto em questão de segundos. Sempre que o coração começa a bater em um ritmo confortável, a vida decide testar as estruturas das nossas certezas. No delicado jogo de espelhos da atração silenciosa, o maior perigo não está no que dizemos, mas no que os nossos olhos interpretam pela metade. Quando você é uma mulher madura, que carrega as marcas do trabalho duro e das renúncias diárias, o fantasma da insegurança é um sussurro traiçoeiro constante. E quando o passado do homem que está dominando os seus pensamentos ressurge, batendo a porta com a arrogância de quem já teve tudo, a primeira reação de quem já perdeu muito não é lutar, é recuar. A história de hoje entra na sua fase mais tensa. Porque o exército de defesas de um homem inabalável pode segurar qualquer ameaça externa, mas o que acontece quando a única mulher que ele quer decide, por conta própria, abandonar o campo de batalha? Era o início de uma tarde cinzenta de sexta-feira. José estava de folga de suas consultorias de segurança corporativa, vestindo uma camisa de algodão cinza justa e uma calça de sarja preta, lendo um livro na poltrona da sala de estar. O silêncio do apartamento foi quebrado pelo toque agudo da campainha. Ele franziu o senho. Fátima usaria a chave, a não ser que estivesse com as mãos ocupadas com as sacolas de compras que ela insistia em trazer da feira. Com um leve sorriso, ameaçando despontar no rosto rígido, ele caminhou até a porta e girou a fechadura. O sorriso morreu antes mesmo de nascer. A temperatura de seu corpo despencou e a postura relaxada evaporou, dando lugar à rigidez fria e calculista do homem que havia sobrevivido a cenários infernais. Parada no corredor, usando um sobretudo de grife cor de pérola, cabelos loiros perfeitamente alinhados e um perfume doce e sufocante que o fez prender a respiração, estava Vanessa, a ex-mulher. A mulher que havia jurado estar ao lado dele na saúde e na doença, mas que, ao ver o marido retornar das operações de segurança completamente quebrado por dentro, afundado no abismo do trauma, decidiu que a bagagem era pesada demais. Ela havia feito as malas, assinado os papéis e desaparecido, deixando-o sangrar sozinho na trincheira do próprio apartamento. E agora ela sorria, segurando uma bolsa cara, como se o passado pudesse ser apagado com um piscar de cílios. José. A voz dela era mansa, carregada de uma falsa fragilidade. Você está incrível. O tempo fez maravilhas por você. Posso entrar? José bloqueou a passagem com a moldura larga de seus ombros. Ele não moveu um músculo. O olhar que ele lançou a Vanessa poderia congelar um oceano. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Ele perguntou, a voz saindo grave, cortante e absolutamente desprovida de qualquer emoção positiva. Sentindo a sua falta, ela respondeu, dando um passo à frente, ignorando a linguagem corporal hostil dele, forçando José a dar um meio passo para trás para não encostar nela. Isso permitiu que a loira deslizasse para dentro do hall de entrada. Eu sei que nós tivemos um final complicado, Zé, mas nós éramos bons juntos. E eu tenho acompanhado o seu sucesso com as empresas de segurança. Você se curou. Você é o homem forte com quem me apaixonei. José fechou a porta lentamente, o maxilar travado com tanta força que os músculos do seu rosto saltavam.
O seu conceito de final complicado é fascinante. Ele rebateu, mantendo a voz perigosamente baixa. Você não encerrou um ciclo, Vanessa. Você fugiu. Você me abandonou no momento em que a minha mente era um campo de destroços. Você não queria o homem que precisava de ajuda. Você queria o status. Eu estava assustada. Ela forçou os olhos a marejarem, dando mais um passo na direção dele, a voz assumindo um tom agudo e dramático. Eu fui imatura, não sabia lidar com tudo aquilo. Mas eu mudei. Eu voltei porque percebi o meu erro. Nós podemos começar de novo, José. Eu ainda sou a sua noiva. Eu te amo. Foi exatamente nesse milissegundo trágico que o destino puxou o gatilho da desgraça. O barulho suave do elevador chegando ao andar foi abafado pela voz chorosa de Vanessa. Fátima havia acabado de sair da cabine. Ela estava cansada, mas o coração batia leve e ansioso. Havia comprado os morangos frescos que José gostava de comer com o café da tarde. Sem fazer barulho, ela inseriu a chave na fechadura destrancada da porta de serviço, que dava acesso à área da lavanderia e, em seguida, à cozinha integrada ao hall de entrada. Ao empurrar a porta silenciosamente, as palavras estridentes ecoaram e atingiram Fátima com a força de um golpe físico. Nós podemos começar de novo, José. Eu ainda sou a sua mulher. O estômago de Fátima despencou. Seus pés colaram no piso frio da cozinha. Ela espiou pelo canto da parede divisória e a cena que seus olhos registraram obliterou toda e qualquer fagulha de esperança que ela secretamente havia construído nos últimos 60 dias. Vanessa, com toda a sua juventude, beleza intocada por sacrifícios e roupas impecáveis, estava a centímetros de distância do gigante de pedra. E, em um movimento rápido e desesperado para dobrar a resistência do ex-marido, a loira atirou os braços ao redor do pescoço de José, colando o corpo ao dele, pendurando-se ali como se aquele lugar ainda lhe pertencesse por direito. O tempo pareceu parar. José foi pego de surpresa pelo movimento brusco. O reflexo de qualquer ser humano é demorar um segundo para processar uma invasão física antes de repeli-la. Mas, para os olhos marejados de Fátima, aquele único segundo foi o suficiente para cravar a faca da insegurança em seu peito. Ela olhou para as próprias roupas, o avental surrado guardado na bolsa, as mãos com marcas de produtos de limpeza, a idade, a realidade brutal batendo na sua porta e mostrando que o conto de fadas era um delírio. José Alencar era um homem rico, imponente e lindo. Ele pertencia ao mundo daquela loira. O que ela estava fazendo ali, achando que o flerte do patrão com a faxineira poderia ser amor verdadeiro? Sentindo-se patética, usada e com a garganta fechada por um nó doloroso, Fátima não esperou para ver a reação de José. Ela não esperou para ver o soldado arrancar os braços de Vanessa do seu pescoço com nojo e frieza e mandá-la embora dali. Ela deu passos silenciosos para trás. Com as mãos trêmulas, deixou a sacola de morangos sobre o balcão, puxou a maçaneta da porta de serviço e saiu do apartamento, como uma sombra que nunca deveria ter acreditado na luz. A ausência costuma gritar muito mais alto do que qualquer palavra dita em meio a uma discussão. Quando alguém que transforma o seu caos em um lar seguro desaparece sem deixar vestígios, o impacto do silêncio é ensurdecedor. Para um homem treinado para rastrear ameaças ocultas, descobrir que a mulher que domina os seus pensamentos simplesmente recuou do campo de visão é o gatilho perfeito para uma perseguição implacável. Mas como invadir o território emocional de uma mulher orgulhosa que ergueu escudos baseados em um mal-entendido colossal? A resposta não está em um pedido de desculpas diplomático. Está na teimosia de bater de frente com as defesas dela e provar de uma vez por todas de quem é o território do seu coração. Na manhã seguinte, o relógio digital da cozinha de José Alencar marcava 8 horas em ponto. O apartamento estava sufocantemente quieto.
A sacola de morangos, ainda intocada na bancada, havia sido o primeiro indício, mas a ausência da chave, girando na fechadura às 7 da manhã, foi a confirmação de que algo estava terrivelmente errado. Fátima nunca, em nenhum momento de sua vida profissional, havia se atrasado. A pontualidade dela beirava a precisão militar que José tanto admirava. Com a testa franzida e um aperto incômodo no peito que a guerra nunca conseguiu lhe causar, José pegou o celular e discou o número dela. A cada toque na linha, a ansiedade invisível corroía a sua compostura de pedra. No quarto toque, ela atendeu. "Pois não, senhor." A voz do outro lado da linha estava seca, fria e absolutamente profissional, cortante como uma lâmina. O senhor cravou no ego de José. Fazia meses que ela o chamava ironicamente de senhor ou adotara as variações provocativas para escapar do título. Aquela formalidade gélida era um muro de concreto recém-erguido. "Senhor?" José repetiu, a voz rouca engrossando, revelando a tensão. "Pois não, Fátima, aconteceu alguma coisa? Você está doente? Não veio hoje pela manhã e a sua sacola de feira ficou na bancada." Houve um longo silêncio, seguido por um suspiro cansado que soou metálico através do aparelho. "É melhor o senhor procurar outra faxineira." Fátima despejou as palavras rapidamente, como quem arranca um curativo, a voz trêmula por uma fração de segundo antes de se endurecer novamente. "Eu não posso mais limpar a sua casa. Já tenho muito trabalho, muitas outras casas para cuidar. Não tenho mais horários disponíveis." O soldado apertou o celular na mão com força suficiente para quase trincar a tela. O instinto de proteção, misturado ao choque de ser sumariamente dispensado da vida dela, sem uma explicação lógica, acendeu todos os alarmes do seu sistema. "Eu entendo, Fátima," ele respondeu. A voz baixou, tornando-se perigosamente calma, o tom aveludado que ele usava apenas antes de tomar o controle absoluto de uma situação. Ele encerrou a ligação. Ele não fez perguntas implorando. Ele não demonstrou desespero pelo telefone. Como um bom estrategista, José sabia que táticas de convencimento à distância falhavam quando o alvo estava entrincheirado. O único movimento possível era o cerco físico, e ele não desistia de nada que lhe importasse de verdade. As horas se arrastaram como uma tortura. José cumpriu suas obrigações diárias com uma nuvem negra pairando sobre a sua cabeça. Quando o sol sumiu e a noite fria cobriu a cidade, o relógio do painel de sua SUV blindada marcou 22 horas. Sabendo exatamente a rotina massacrante que Fátima levava, ele tinha a certeza de que ela já estaria em casa àquela hora. O carro luxuoso e pesado deslizou pelas ruas do bairro simples e periférico onde ela morava, estacionando em frente a um portão de ferro modesto, mas impecavelmente bem cuidado. José desceu do carro, a presença imponente dele destoando completamente da vizinhança tranquila. Vestindo uma jaqueta de couro escura e calças grossas, ele exalava autoridade a cada passo silencioso que dava até a porta da pequena casa. Ele bateu 3 vezes, batidas firmes, pausadas. O som da persistência. Poucos segundos depois, a fechadura clicou. A porta entreabriu-se lentamente. Não foi Fátima quem apareceu. Foi uma adolescente de 16 anos, com cabelos escuros presos em um coque desajeitado e olhos amendoados e astutos que mapearam José de cima a baixo em um milissegundo. Era Sofia. A menina abriu levemente a boca, surpresa ao dar de cara com um homem que parecia ter saído de um pôster de cinema de ação diretamente para a sua varanda. "Boa noite", José falou, mantendo a postura reta, a voz grossa vibrando na noite silenciosa. "A Fátima se encontra?" Antes que Sofia pudesse responder qualquer coisa, uma voz feminina veio lá do fundo da casa, abafada, mas perfeitamente audível na sua irritação. "Quem é Sofia? Se for o vendedor de consórcios, diz que eu já estou falida."
Mãe, não é o vendedor! Sofia gritou de volta, sem tirar os olhos do homem gigantesco à sua frente. Bem, é um homem enorme que parece perigoso, mas usa perfume de gente que tem lancha. José deixou um sorriso sombrio escapar no canto dos lábios pela descrição hilária e precisa. O barulho de passos apressados ecoou dentro da casa. Então Fátima apareceu no corredor, paralisando no exato momento em que viu quem ocupava a soleira de sua porta. Ela usava um pijama velho de flanela, o cabelo solto e os olhos vermelhos, claramente indicando que havia chorado. Ao ver José Alencar parado na sua varanda, como um lorde das trevas exigindo satisfação, o choque inicial dela deu lugar ao pânico e, em seguida, a uma onda de orgulho ferido. Ela não queria que ele a visse vulnerável. Ela não queria explicações. Diz a ele que eu estou muito ocupada e não posso recebê-lo. Fátima gritou ordens para a própria filha, como se José não estivesse a 1 metro de distância, escutando tudo. Em seguida, ela virou as costas e sumiu no corredor novamente, deixando a filha com a batata quente nas mãos. Sofia voltou a olhar para José, dando de ombros, com uma expressão de desculpas que escondia um divertimento adolescente. Ela diz que está ocupada e não pode vê-lo. A menina repassou o recado com a maior cara de pau do mundo. José não recuou 1 milímetro. Ele colocou as mãos nos bolsos da jaqueta, as pernas levemente afastadas em sua postura clássica de aguardo. O rosto de granito inabalável. Não faz mal, Sofia. Ele respondeu, a voz baixa, letalmente calma e carregada de uma determinação inquebrável. Você pode avisar a sua mãe que eu espero aqui fora o tempo que for preciso. Se for necessário montar acampamento nesta varanda, eu o farei. Os olhos de Sofia arregalaram-se, fascinados. Aquele era um homem que não pedia licença. Ele dominava. Tudo bem, a adolescente concordou, quase empolgada, e empurrou a porta até que ela se fechasse com um clique. Do outro lado da madeira, o silêncio da noite foi cortado pelo grito entusiasmado de Sofia, ecoando pelos fundos da casa. Mãe, o bonitão disse que vai esperar na porta o tempo que for preciso. Ele tem cara de quem aguenta um cerco militar fácil. Os minutos começaram a correr. A noite esfriou ainda mais. José permaneceu estático. 10 minutos. 15 minutos. Ele observava a rua deserta, a respiração formando pequenas nuvens brancas no ar frio. Um ex-soldado era capaz de esperar dias em uma trincheira por um único alvo. Esperar a mulher que virou seu mundo de cabeça para baixo abrir uma porta de madeira era a missão mais fácil e importante da sua vida. 20 minutos exatos se passaram. O barulho da tranca interna foi destravado de forma violenta. A porta foi puxada para trás de supetão. Lá estava Fátima. O pijama de flanela, os braços cruzados sobre o peito como um escudo de proteção, a respiração acelerada e os olhos castanhos brilhando de impaciência e de uma frustração profunda por lembrar que o homem à sua frente nunca abandonava uma missão. O senhor é insistente mesmo, não é? Ela disparou, o peito subindo e descendo, tentando mascarar o abalo emocional que a proximidade dele lhe causava. José retirou as mãos dos bolsos. A expressão dura amoleceu em algo que apenas ela era capaz de arrancar dele. Ele a olhou com uma intensidade que faria qualquer exército baixar as armas. Só com quem importa para mim, ele respondeu de imediato, sem rodeios táticos, a voz aveludada arrepiando a nuca de Fátima. Ele deu meio passo à frente, estreitando os olhos. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu exijo a verdade, porque o seu tom ao telefone hoje de manhã não condiz com a mulher que dá broncas na minha despensa. O coração de Fátima doeu com a lembrança e o constrangimento.
Cansada de fingir e exausta daquele jogo de poder, ela decidiu abandonar os escudos. Sem rodeios, ela jogou a realidade brutal no peito dele. Eu fui à sua casa ontem à tarde para deixar os morangos, Sr. José. Ela disse, erguendo o queixo, as palavras saindo trêmulas, mas firmes. E eu vi uma mulher loira agarrada no seu pescoço no meio do hall de entrada. Imagino ser a sua ex-mulher, porque eu vi as fotos dela limpando as gavetas do seu escritório na primeira vez que fui lá. Fui embora em silêncio. Eu não queria atrapalhar a intimidade do casal. José paralisou. O quebra-cabeça invisível montou-se instantaneamente em sua mente genial. A sacola esquecida, a demissão abrupta, a frieza. Fátima havia testemunhado o exato milissegundo do ataque de Vanessa, mas havia escapado antes de ver a rejeição brutal que se seguiu. Era ela, sim, José confirmou, a voz descendo para um tom ríspido, odiando que o fantasma do passado tivesse atingido a mulher à sua frente. Ela foi lá querendo reatar o casamento. Eu sei, eu ouvi. Fátima o interrompeu, o orgulho cobrindo a dor evidente em seus olhos. Ela engoliu em seco, recuando um passo para dentro de casa. Mas o senhor não precisa se justificar. A sua vida pessoal e as suas reconciliações não são da minha conta. Eu sou apenas a sua faxineira. A palavra faxineira cortou o ar como um chicote. Os olhos de José escureceram como o céu de uma tempestade iminente. A compostura, o silêncio educado de quem espera ordens, tudo isso sumiu. O predador, silenciado pelas dores da guerra, despertou com força total. Com um movimento incrivelmente rápido e silencioso, José deu um passo largo e definitivo para dentro da varanda, invadindo o espaço pessoal de Fátima. O corpo imponente dele projetou uma sombra sobre ela. Ele a encurralou com o olhar, o calor da sua presença dominando a respiração da mulher que tentava recuar. A voz dele soou como um trovão baixo, absoluto e inquestionável. A minha vida pessoal, ele sussurrou ferozmente, o rosto a centímetros do dela. É da conta da mulher da qual eu estou perdidamente apaixonado. Então ela é sim da sua conta. Os olhos de Maria de Fátima arregalaram-se de tal forma que ela sentiu como se o chão da sua própria varanda tivesse desaparecido sob os seus pés. A declaração avassaladora de José Alencar, dita com aquela voz grave, rouca e carregada de uma possessividade que não aceitava recuos, paralisou todas as funções lógicas do cérebro dela. O homem imponente, que antes parecia um monólito inatingível de frieza militar, agora a encarava com uma vulnerabilidade feroz. José não lhe deu tempo para processar o impacto de suas palavras. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles a um único sopro. O perfume amadeirado e masculino dele a envolveu completamente, criando uma barreira invisível contra o vento gelado da noite. Ela foi até lá para reatarmos, como eu disse. Ele murmurou, o rosto inclinando-se para o dela, os olhos azuis mapeando cada traço do rosto de Fátima com uma urgência quase desesperada. Mas eu mandei ela embora. Ela não ficou nem 10 minutos dentro daquele apartamento. E se você quiser, Fátima, amanhã eu exijo as filmagens das câmeras de segurança do prédio e te mostro o momento exato em que eu a expulsei. Ela entrou e saiu em 10 minutos. Eu juro pela minha vida. Fátima abriu a boca para responder, mas o ar parecia ter fugido dos seus pulmões. Ela não precisava de câmeras. A verdade absoluta brilhava nos olhos daquele ex-soldado implacável. Antes que ela pudesse formular uma única sílaba de rendição, José esgotou a própria cota de paciência. Ele não pediu permissão. Com as 2 mãos grandes e calejadas, ele segurou delicadamente o rosto de Fátima e a puxou para si, capturando os lábios dela em um beijo que carregava a força de uma tempestade contida por tempo demais. Sim, senhora, minha comandante. Sim, senhora, os soldados se renderam.
Quem manda no meu coração agora é você e não eu. O soldado se rendeu. Não foi um toque Meu hesitante. coração Foi uma agora explosão é de seu. alívio, desejo e urgência. A boca dele era quente e firme, reivindicando a dela com uma autoridade que a fez esquecer o próprio nome. Fátima fechou os olhos, o coração disparando em um ritmo alucinante, as mãos dela subindo instintivamente para se agarrarem ao couro grosso da jaqueta dele. O calor que emanou do corpo de José derreteu a frieza do orgulho ferido dela em segundos, transformando a insegurança em uma certeza arrebatadora. Quando a falta de oxigênio tornou-se insuportável, Fátima, completamente surpresa, ofegante e com as bochechas em chamas por estar beijando o patrão na porta de casa, quebrou o contato. Ela se afastou um passo, a respiração descompassada, e movida por uma mistura de vergonha e choque, deu um tapa brincalhão e sonoro no peito duro de José. "Tá maluco, homem?" Ela sussurrou, arregalando os olhos em um pânico cômico, olhando freneticamente para os lados. "A minha filha tá aqui dentro. Os vizinhos podem estar olhando nas janelas." Como se o universo tivesse um senso de humor cronometrado, a voz estridente de Sofia ecoou lá de dentro da casa, gritando a plenos pulmões através da porta de madeira. "Por favor, mamãe, eu tenho 16 anos e ele é bonitão. Vai ser feliz, vai." O silêncio cômico tomou conta da varanda. José piscou, e então um sorriso genuíno, aberto e brilhante, rasgou o rosto do ex-soldado, transformando-o em um homem completamente diferente. O peso da guerra parecia ter sido apagado por aquela gargalhada juvenil. Fátima, por sua vez, ficou tão vermelha que rivalizava com a cor de um pimentão, escondendo o rosto nas mãos. "Eu vou matar essa garota." Ela resmungou por trás dos dedos. José deu uma risada baixa, segurando as mãos dela e as afastando gentilmente de seu rosto. O olhar de adoração que ele lhe lançou fez os joelhos de Fátima fraquejarem. "Amanhã de manhã na minha casa?" ele perguntou a voz aveludada, estabelecendo um novo território. Fátima ergueu o queixo, recuperando parte da sua pose de mulher forte, e abriu um sorriso provocativo. Claro, nenhuma outra faxineira iria conseguir limpar aquela casa seguindo as suas malditas regras militares mesmo. O olhar de José escureceu. O humor cedeu lugar a uma posse carregada de carinho profundo e absoluto. "Eu teria que limpar o apartamento eu mesmo," ele respondeu, a voz rouca caindo uma oitava, acariciando os nós dos dedos dela. "Porque só quem toca no que é meu é você." A respiração de Fátima falhou novamente. A intensidade do homem era viciante. "Acho bom," ela rebateu com um sorriso vitorioso. José deu um passo para trás, alinhou a postura perfeita, bateu continência para ela com um charme letal e disse um sonoro "boa noite." Fátima o observou caminhar até a SUV preta. Ele abriu a porta do carro, mas não entrou. Como o cavalheiro disciplinado que era, ele permaneceu parado, com os olhos fixos nela, esperando pacientemente até que Fátima entrasse e trancasse a porta de casa. Somente então, o motor roncou e o ex-soldado foi embora, deixando para trás uma mulher que finalmente havia voltado a sonhar. Na manhã seguinte, a dinâmica do apartamento havia mudado para sempre. O sol invadia a sala, iluminando as partículas de poeira que Fátima estava determinada a exterminar. Ela estava esfregando o balcão da ilha da cozinha quando passos silenciosos se aproximaram. José apareceu, recém-saído de um banho matinal, exalando o perfume amadeirado que já era o ponto fraco de Fátima. Antes que ela pudesse pegar o limpador multiuso, ele gentilmente segurou as duas mãos dela, impedindo-a de continuar o movimento. As mãos pequenas dela, calejadas por anos de trabalho duro, sumiram dentro do aperto quente e protetor dele. "Senhor José,
A sujeira não vai sumir apenas se a gente olhar para ela com intensidade. Ela brincou, tentando disfarçar o arrepio que subiu por seus braços. Eu não aguento mais ver você trabalhando tanto, Fátima. Ele disse, a expressão grave, ignorando a brincadeira dela. Em suas mãos carregam o peso de casas que não são suas. Fátima suspirou, o sorriso diminuindo, dando lugar à realidade prática da vida. É o jeito que eu tenho para pagar os estudos da Sofia e me sustentar, José. A vida não tem atalhos para quem nasceu sem herança. Ele acariciou as costas da mão dela com os polegares. Você não tem sonhos? Algo que gostaria de fazer? Trabalhar com outra coisa? Fátima olhou para as próprias mãos aprisionadas nas dele. Um brilho de nostalgia, de um desejo antigo e quase esquecido, atravessou os seus olhos. Bom, ela começou, a voz um pouco tímida. Eu sempre quis abrir uma confeitaria. Eu adoro fazer bolos e doces. Era o que me acalmava quando as coisas estavam difíceis, mas o custo de maquinário e aluguel é um sonho impossível. José inclinou a cabeça, os olhos azuis brilhando com uma astúcia estratégica irresistível. O seu bolo com café realmente é muito bom, ele constatou, arrancando um sorriso surpreso dela. E então, o tom de voz do homem de negócios implacável assumiu o controle, misturado a uma devoção inegável. Me deixa te ajudar. Eu posso ser o seu sócio. Eu entro com o capital financeiro, o planejamento logístico e o ponto comercial. E você entra com a genialidade e a mão de obra. Fátima arregalou os olhos, o pano de limpeza quase escorregando para o chão. Você está falando sério? Ela ofegou, o choque estampado no rosto. José deu um passo à frente, invadindo completamente o espaço dela, os lábios curvando-se naquele sorriso de canto que a desmontava inteira. Eu sempre falo sério, minha comandante. A ênfase na palavra minha bateu no coração de Fátima com a força de um míssil. As bochechas dela inflaram-se de um vermelho escarlate imediato. Ela já estava acostumada a ser chamada ironicamente de comandante nos últimos meses, mas o pronome possessivo, antes do título, mudava absolutamente tudo no jogo. José notou a reação física instantânea dela. Ele soltou uma das mãos e levou os dedos até o rosto de Fátima, acariciando a pele quente da bochecha dela com uma ternura de arrancar suspiros. Você ficou vermelha? Ele sussurrou fascinado. Mas você fica muito linda quando está com vergonha, sabia? Eu não estou com vergonha. Ela tentou se defender, a voz aguda falhando, os olhos castanhos fugindo dos dele. Só estou surpresa. Surpresa com o quê? Ele murmurou, descendo o olhar para a boca dela. Com o meu pedido formal para uma sociedade empresarial. Não. Fátima engoliu em seco, a respiração ofegante misturando-se com a dele. Com o fato de você ter me chamado de minha. Isso foi sem querer, como no dia em que você me chamou para tomar banho com você. O ambiente pareceu entrar em combustão instantânea. A lembrança do primeiro deslize de José pairou no ar. Mas desta vez, não havia o fantasma do trauma ou a dor do passado. Havia apenas um homem completamente rendido ao presente. José Alencar a encarou. O olhar dele mudou, tornando-se escuro, profundo e intensamente predatório. O caçador havia encurralado a presa, e a presa não tinha a menor intenção de fugir. Isso foi totalmente consciente, Fátima, ele respondeu, a voz perigosamente baixa, vibrando contra o pescoço dela, enquanto ele a puxava pela cintura. E sobre aquele dia do banho, a proposta ainda está de pé, minha comandante. Fátima ficou num tom de vermelho ainda mais absurdo, mas não teve tempo de articular qualquer repreensão afiada. O sorriso de José se desfez para dar lugar a um beijo intenso, avassalador e apaixonado. Sim, senhora, minha comandante. Sim, senhora, o soldado se rendeu.
fechado. 3 meses se passaram em um piscar de olhos. A determinação militar de José, unida ao talento nato de Fátima, provaram ser uma combinação letal para o mercado. O comandante dos doces, nome que José fez questão de registrar sob as risadas de Sofia, abriu as portas em um ponto nobre da cidade. O primeiro dia foi um sucesso astronômico, com a vitrine esvaziando antes mesmo do meio da tarde. O relacionamento deles havia evoluído para um namoro sólido e sério. A confiança havia curado as cicatrizes de José e a presença dele havia blindado Fátima contra todas as inseguranças do passado. Na tarde da inauguração, José precisou dar uma saída rápida para resolver a papelada da vigilância sanitária. Ele se inclinou sobre o balcão impecável da confeitaria, deu um beijo rápido e ardente nos lábios de Fátima para se despedir e caminhou em direção à porta de vidro, a postura ereta e orgulhosa de um homem vitorioso. Assim que ele abriu a porta para a rua, a calçada, que deveria estar tomada apenas por clientes apressados, reservava um fantasma inconveniente. Vanessa, cruzando os braços e exibindo uma expressão azeda que destruía a sua maquiagem cara, estava parada exatamente no meio do caminho. "É por essa daí que você me trocou?" A ex-mulher esbravejou alto o suficiente para que os pedestres parassem. Ela apontou um dedo trêmulo e com unhas vermelhas para a vitrine da loja. "Uma confeiteira de quinta e ainda por cima mais velha do que eu? Faça-me o favor, José. Isso é uma crise de meia-idade ou você só enlouqueceu de vez?" O rosto de José endureceu instantaneamente. A paciência militar desapareceu, substituída pela fúria letal de um protetor. Ele deu um passo em direção a Vanessa, a aura de perigo irradiando dele de tal forma que a ex-mulher recuou instintivamente. Ele abriu a boca para destruir o que restava do ego fútil de Vanessa e mandar que ela respeitasse a mulher da vida dele, mas não teve tempo. Lá de dentro, arrumando a vitrine de doces, Fátima ouviu os gritos. Ela reconheceu a voz anasalada e estridente da mulher do abraço de 10 minutos, na mesma hora. O sangue de Fátima não gelou, muito pelo contrário, ferveu. Sem perder 1 milímetro de sua pose matriarcal e elegante, ela abriu a geladeira, pegou o maior e mais suculento bolo confeitado de morangos com chantilly que estava reservado na bandeja, empurrou a porta de vidro da loja e interrompeu o próprio namorado, parando triunfante na calçada. "Oi, querida!" Fátima exclamou com um sorriso docemente letal, a voz clara e firme. "Você já provou dos nossos bolos? É uma verdadeira delícia!" Vanessa olhou para Fátima com superioridade, empinando o nariz cirurgicamente perfeito. "Eu não vou comer esse bolo horroroso de você!" a loira gritou pestanejando. Fátima não hesitou um único segundo. Antes mesmo que Vanessa pudesse fechar a boca, o movimento ocorreu. Com a destreza de quem joga lixo na lixeira todos os dias, Maria de Fátima ergueu a bandeja pesada e esfregou o bolo inteiro com vontade, força e precisão absoluta, direto na cara da ex-mulher. O som do pão de ló esmagando contra o rosto de Vanessa e o chantilly voando pela calçada foi música para os ouvidos dos deuses da justiça. "Sua louca!" Vanessa berrou histericamente, cuspindo glacê, o rosto, o cabelo loiro e o sobretudo caríssimo completamente imersos em creme branco e pedaços vermelhos de morango. Fátima limpou as mãos no avental bordado com extrema classe. "Agora vai fazer barraco em outra porta, sua sem noção", Fátima rebateu, apontando o dedo na cara lambuzada da ex. "Ele não quer mais nada com você. Se toca e vai procurar a sua turma." Derrotada, humilhada e parecendo um boneco de neve derretido de chantilly, Vanessa deu meia volta, pisando duro no salto, tentando limpar os olhos e resmungando palavrões que se perdiam na sua própria vergonha pública enquanto corria para longe dali. José Alencar ficou plantado no meio da calçada, o ex-soldado de missões impossíveis, treinado para o caos e o terror, olhava para a cena completamente em choque,
A sua mandíbula caiu levemente. Ele olhou para a poça de chantilly no chão, depois para a direção em que Vanessa fugia e finalmente virou o pescoço devagar para Fátima. Por essa eu não esperava, ele murmurou, ainda processando a velocidade bélica do ataque. E olha que eu aprendi a esperar de absolutamente tudo na guerra. Fátima, me desculpe por ela. Isso não vai mais acontecer. Você não tinha que passar por isso. Fátima olhou para ele, o peito subindo e descendo com a adrenalina, e de repente jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada solta, alta e deliciosa, que limpou qualquer sombra de ressentimento da rua. Tá brincando, José? Ela riu, enxugando uma lágrima imaginária no canto do olho. Eu me diverti tanto. Fazia anos que eu não jogava um doce na cara de alguém. A tensão nos ombros de José derreteu instantaneamente. O ex-soldado que carregava o mundo nas costas abriu um sorriso largo, mostrando os dentes, os olhos azuis, brilhando de uma admiração profunda, completamente rendido e absurdamente apaixonado pela mulher à sua frente. Você é realmente fascinante, minha comandante, ele declarou, ignorando a plateia na rua, puxando-a pela cintura para dar um beijo com sabor de vitória e chantilly nela. O tempo encarregou-se de solidificar a aliança. Fátima fazia questão de ir devagar. Por ter uma filha adolescente, ela sabia que não podia simplesmente jogar as malas na casa de um homem e virar a rotina de Sofia de cabeça para baixo de um dia para o outro. José, comportando-se como o verdadeiro cavalheiro e estrategista que era, entendia, respeitava o tempo dela e mantinha o seu quartel-general no próprio apartamento, mesmo que as noites solitárias o fizessem sentir uma falta absurda do calor caótico de sua comandante. O ritual havia se estabelecido. Sempre no final da tarde, ao encerrar o expediente da confeitaria, José ia até a loja para buscá-la e levá-la para casa. A presença do SUV preto no estacionamento era o relógio de ponto do coração de Fátima. Em uma dessas tardes de outono, com a luz dourada do sol invadindo os vidros da loja recém-fechada para o público, José chegou. O cheiro de açúcar e baunilha flutuava no ar. Fátima estava atrás do balcão de mármore, as mangas da dolmã arregaçadas, lutando contra uma mancha teimosa de chocolate na pedra com uma flanela. O sininho da porta tocou. José entrou silenciosamente, fechando a porta com cuidado. Ele caminhou devagar, os sapatos caros não fazendo barulho contra o piso, parando bem em frente a ela do outro lado do balcão. Ele apoiou os antebraços no mármore, o olhar escuro e denso focado exclusivamente nela. Você precisa de ajuda, minha comandante? Lhe perguntou a voz baixa, o tom aveludado arrepiando a espinha de Fátima, mesmo depois de todos aqueles meses. Você sabe que é você quem manda aqui. Fátima sorriu sem levantar os olhos, focada na sua missão de limpeza, jogando o cabelo escuro para longe do rosto. Sim, meu querido, eu preciso. Me passa aquele pano seco que está bem ali na ponta do balcão, por favor. Ela respondeu com naturalidade. José não se moveu para pegar o pano. Ele não tirou os olhos dela. E eu preciso me casar com você rápido. Ele disparou, a voz cortando o ar carregado de doçura com a precisão de um franco atirador. Fátima parou de esfregar a mancha. Ela deu uma risadinha nasalada, achando que era apenas mais uma das provocações diárias do ex-soldado impaciente. Deixa de brincadeira, soldado. Ela riu, balançando a cabeça. Me passa o bendito pano logo antes que isso aqui seque. José deu a volta no balcão, invadindo o espaço atrás da vitrine. Ele não riu. O rosto dele estava banhado em uma seriedade profunda, gravada na força dos seus traços. A voz tornou-se grave, quase um sussurro sagrado. Eu não estou brincando, Fátima. Você se esqueceu que eu não brinco, não quando se trata de você. A flanela manchada de chocolate caiu da mão de Fátima, pousando silenciosamente no chão.
Em vez de entregar o pano, José Alencar, o homem que fazia executivos e exércitos inteiros recuarem, colocou a mão dentro do bolso interno do paletó de alfaiataria. Ele tirou de lá uma pequena caixinha de veludo escuro. E ali mesmo, no piso frio atrás do balcão, cercado por cheiro de baunilha e farinha de trigo, o gigante imponente dobrou os joelhos até o chão. Fátima cobriu a boca com as duas mãos, os olhos castanhos transbordando em lágrimas instantâneas, o peito subindo e descendo com força. José abriu a caixinha, revelando um anel de diamante delicado, perfeito e definitivo. Ele ergueu os olhos para ela, a devoção inabalável de um homem salvo da própria escuridão estampada no rosto. "Casa comigo, minha comandante." O pedido dele não vacilou. "Você já comanda o meu coração. Você invadiu o meu pensamento desde o dia em que te conheci. E eu preciso, desesperadamente, passar o resto de todos os meus dias recebendo as suas ordens." As lágrimas de Fátima correram pelo rosto livremente, e sem conseguir articular uma única palavra devido à emoção que esmagava o seu peito, ela apenas acenou, repetidas vezes com a cabeça, atirando-se nos braços do ex-soldado antes mesmo que ele pudesse se levantar. 6 meses depois, as chaves definitivas haviam sido entregues. O casamento ocorreu em uma cerimônia linda, reservada, onde a ostentação não teve vez diante da sinceridade dos votos trocados sob o céu azul. Fátima não limpava mais o apartamento de José. Ela agora dominava o lugar. A filha, Sofia, agora com 17 anos, não apenas aprovava a união, como idolatrava o padrasto. A adolescente dividiu o mesmo teto com eles por um tempo, preenchendo o lar do ex-soldado com as risadas e a vida que ele sempre mereceu ter. Pouco tempo depois, impulsionada pelo apoio financeiro e moral de José, Sofia preferiu mudar-se com uma amiga da faculdade, embarcando em busca de sua própria independência, deixando os recém-casados com o silêncio preenchido de amor que tanto ansiavam. Liberados finalmente de todas as barreiras impostas pelas tragédias do passado, pelos fantasmas de outrora e pelas dores dos preconceitos, José Alencar e Maria de Fátima mergulharam em uma felicidade imensa, serena e inabalável. Porque no campo de batalha da vida, a guerra pode deixar as mais profundas cicatrizes, mas o destino sempre reserva as melhores táticas de cura, guardando o amor mais poderoso para a missão final. Lisa, me tira uma dúvida. Se fosse você ali na calçada, aquele bolo de morango com chantilly ia parar direto no rosto da Vanessa, ou você ia ter dó de desperdiçar a receita? Olha, conhecendo a minha falta de coordenação, era capaz de eu tropeçar na calçada e o bolo voar direto na minha própria cara. Mas, brincadeiras à parte, a verdadeira força da Maria de Fátima não estava na mão que jogou o doce, estava na mão que soprou o curativo no dedo do José. Essa história nos mostra que a ferida mais dolorosa que alguém pode carregar não é aquela feita na guerra, mas a de ser abandonado no seu momento de maior escuridão. A ex-mulher queria apenas o troféu, o homem forte, de sucesso, inabalável. Mas o amor de verdade não é sobre aplaudir o guerreiro quando ele volta com a medalha no peito. É sobre ter a coragem de sentar no chão frio com ele e ajudar a limpar as feridas que ninguém mais quer ver. A Fátima, mesmo exausta pela própria rotina, escolheu enxergar o ser humano por trás daquela armadura militar. E isso reflete perfeitamente o coração de Deus para conosco. Quando estamos em pedaços, o Senhor não nos descarta, Ele nos restaura. O livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 17, nos ensina uma verdade linda. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Esse é o amor genuíno que o Senhor espera de nós. É ser abrigo quando o mundo do outro desmorona. Infelizmente, a nossa sociedade atual nos ensina que tudo é descartável, inclusive as pessoas. Se algo quebra, a primeira regra é jogar fora e procurar um novo. Mas as relações mais sólidas e abençoadas são construídas por aqueles que decidem ficar, pegar as ferramentas e ajudar a consertar. Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua mente e a sua família.
que você tenha sempre a sensibilidade de ser o curativo na vida de quem precisa e que nunca lhe falte alguém para segurar a sua mão durante as suas tempestades. Um abraço bem carinhoso, fique com Deus e até a nossa próxima história. Você fica tão linda, vermelha, sem graça. O meu mundo para na hora que você passa. Sim, senhora, minha comandante. Vim, senhora, o soldado se rendeu. Eu troquei a minha farda pelo teu abraço. Quem manda no meu